Pronto. Então vamos a gente pode começar? Hã. Oi, todo mundo. Agora tô vendo todo mundo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tô me sentindo meio órfã, né, Flor? Acabou o retiro, né, a gente fica tanto tempo no É, retiro, agora eu acabou, eu daquela eu me atrasei, porque eu tive aqueles questões familiares, né, eu tô com uns 10 vídeos Ah, atrasados, eu eu tô vou super atrasada também. Não, vou ter o resto da tô com vida ele esse ainda todo retiro. dia, ainda vou ver se agora É, realmente mas eu é pego assim. diferente, não é? É, Parece que é, acabou, sei lá, acaba lá, parece que acabou Vaja Essence. Imagina, uma é. série desde 4 2017. anos, né, 4 É, anos. 17, 2020, 18, 19, não, 20. 2020 o Vaja Essence. Ah, Vaja Essence 2020, É, verdade. foram 4 anos, é. 2020, é. Pois é, acabou. Não parecia que não ia acabar nunca. Era para ser 7 anos, o Vaja Essence, Uma mas fase por aí, ano, né. mais rápido. Então vamos lá, meus bens. Hã, a gente pode começar fazendo as 9 respirações? Hã? Lembrei, hein? Ai, ai, que eu tô fazendo mais mesmo, realmente. Então, lembra assim, sempre para lembrar fácil, começa com a mão direita tampando a narina direita e vai, não tem erro. Tampa a narina direita com a mão direita, e aí é só seguir, né. Inspira pela esquerda, expira pela direita e vai. Então 3 vezes de cada lado. Lembra o lado direito é o canal branco, ligado às emoções da família da raiva, da hostilidade, da inquietação. O canal esquerdo vermelho da família do apego, então todos os desdobramentos do apego, o medo e tudo mais. E o canal central azul, canal da ligado à ignorância, dúvida, falta de clareza. Então, quando você inspirar, sente que você está recebendo as bênçãos dos Budas. Quando você expirar, você expira tudo que pode estar sendo um obstáculo para você, ligado a cada veneno. Então, 3 vezes de cada lado, e uma vez com as 2 narinas, e, por fim, o ar como se saísse pelo topo da cabeça. E no finalzinho da expiração, só no finalzinho da isso é importante, porque a gente pode hiperventilar se a gente fizer diferente. Só no finalzinho da expiração, você expulsa o restinho de ar que fica sempre, assim, só contraindo baixo ventre, assim, bem ali na base do abdômen, sabe? Só aquela barriguinha mais para baixo, assim. E daí a gente expulsa o ar estagnado, o prana estagnado. Esse é o objetivo dessa respiração, inclusive, né? Eliminar o prana estagnado. Então vamos lá. Para terminar cada série de 3, sente o lado do corpo que você trabalhou.
Você terminar, descansa um pouquinho. Então se prepara para fazer as preces. Sentindo como se nós estivéssemos na presença do Lama, na forma de Guru Rinpoche. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Uge no Jansan Pema Ge Sardom Polayam Sencho Ge Modrunye Pema June She Sudra Kodukandro Mampekor Keki Jesu Dadu Ki Jingilapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Uge Jansan Pema Ge Sardom Polayam Sencho Ge Modrunye Pema June She Sudra Kodukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupasho. Bom, então, se vocês quiserem mudar de posição, vamos passar direto para a prática. Lembra que tem um momento em que eu errei na tradução e o Lama fala que, na hora que eu falar de caminhar, alguma coisa assim, vocês lembrem que é o seguinte, o Lama fala que nós, no estado de vigília, nós projetamos a nossa consciência para fora, para os objetos, e nos sonhos também. Então, essa prática nós vamos trazer a consciência de volta para o lugar dela, simplesmente, deixar ela repousar no lugar dela. As soon as you hear the bell, let this immediately trigger
a sense of release, of relaxation as you let your awareness descend right down to the ground. Deixe que o som do sino seja um gatilho que dispare a sensação de relaxamento, de ficar à vontade, à medida em que você permite que a consciência desça pelo seu corpo até o contato do corpo com o chão. Then let your awareness fill this somatic space of the body. Deixe que a sua consciência preencha o espaço somático do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. E estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. The flow of our respiration often gets disrupted by our mental afflictions, by anxiety, by tightness, by grasping. O fluxo de respiração normalmente é interrompido por aflições mentais, de agitação, de fixação. And this leads to imbalances in the body. Isso leva a um desequilíbrio no corpo. So as it is important to eat well, to drink well, and to sleep well, Da mesma forma que é importante comer bem, tomar água, dormir bem, so is it important to breathe well. é igualmente importante respirar bem. Allow the body to breathe without intervention. Deixar que o corpo respire sem qualquer intervenção, Without effort, without modification. sem esforço, sem modificar a respiração. Breathing as effortlessly as if you were deep asleep. Respirando profundamente, como se você estivesse dormindo, sem qualquer esforço. In this way you allow the respiration to flow in its natural rhythm. E assim você permite que a respiração flua em seu ritmo natural. So breath by breath, the body takes in just what it needs and gives back just what it doesn't need. E assim, a cada respiração, o corpo recebe exatamente o que ele precisa e ele solta tudo o que ele não precisa. And at least temporarily giving up all attachment to the affairs of this life, E ao menos temporariamente, abra mão de todos os apegos aos assuntos desta vida. to the best of your ability, release all grasping and let your awareness come to rest in stillness in the present moment. Da forma melhor que você puder, relaxe completamente, deixe que a sua consciência repouse no momento presente.
And when the awareness comes to rest in stillness, free of grasping, the natural luminosity, the clarity of awareness, shines forth unimpededly. E quando a consciência finalmente repousa em sua própria base, a luminosidade da mente e da consciência naturalmente se apresenta. So settle your mind in its natural state, relaxed, still, and clear. E assim estabeleça a mente em seu estado natural, relaxada, quieta e clara. And come to know this experience well, directly. Reconheça essa experiência de uma forma precisa, diretamente. What is it like? Como que ela é? When your awareness is still and clear, Sua consciência quieta e clara, without exerting yourself to focus on any object, either mental or sensory. sem ser forçada a focar qualquer objeto, seja externo ou seja mental. Simply resting in awareness, knowing itself. Apenas repousando a consciência que conhece a si mesma. This is your home, from which you make many excursions throughout the day and the night. Esse é o seu lar, de onde você faz várias coisas durante o dia e a noite. Every time the mind is set in motion, Cada vez que a mente se põe em movimento, during the waking state and while dreaming, durante o estado de alerta, ela caminha, enquanto você caminha. we run away from home in the pursuit of happiness. Nós fugimos de casa, While all the while, the very source of our happiness is at home. e na verdade toda a fonte da nossa felicidade está em casa. So primarily simply rest here in self-knowing awareness. Então, principalmente repouse a sua consciência conhecendo a si mesma, Without desiring anything, sem desejar coisa alguma, without modifying anything, sem modificar coisa alguma, without effort, sem esforço, without doing anything. sem fazer coisa alguma.
without trying, it's very easy to be aware peripherally of the rhythm of the breath. Mesmo sem tentar, é bem fácil tomar consciência perifericamente do ritmo da respiração. So simply allow that awareness of the in and out breath. Então, simplesmente permita ter essa consciência da inspiração e da expiração. So we primarily rest at home, awareness resting in its own place. A ênfase principal é que a consciência ilumine a si mesma em seu próprio lugar. And peripherally, we're aware of the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. E perifericamente, nós tomamos consciência das flutuações ao longo do corpo relacionadas ao ritmo da respiração. And now, following a method introduced by Padmasambhava, let's introduce an oscillation into this practice. E agora nós vamos introduzir o método ensinado por Padmasambhava. Nós vamos introduzir o elemento de oscilação. It's a temporary technique É uma técnica temporária to help facilitate the sense of ease, of stillness and clarity of awareness. que facilita obtermos a qualidade de quietude, de clareza da consciência. As you sense the breath flowing in, let this be an occasion to arouse, focus, invert your awareness right in upon itself. À medida que o ar entra, você intensifica, foca a atenção sobre si mesma. Withdrawing from all appearances, focus right in on the nucleus of being aware. Remova a consciência de todas as aparências e foque o núcleo de estar consciente. So you see it face to face. Você vê face a face. And as the breath flows out, profoundly relax your body. E à medida que o ar sai, relaxe profundamente o corpo. Release any thoughts or images that may have come to mind. Libere qualquer pensamento e qualquer imagem que possa ter vindo à sua mente. And release your awareness into space Solte a sua consciência no espaço, with no object, sem objeto, just an open, objectless expanse. na expansão aberta, sem objetos. The breath flows in, arouse and focus your awareness right in upon itself. Quando o ar entra, intensifique e foque a consciência sobre si mesma. The breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai, solte a consciência no espaço, sem objetos. But throughout this entire cycle, as continuously as you can, sustain the flow of awareness, E durante todo esse ciclo, procure sustentar esse foco, a consciência de estar consciente. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Vou comentar uma coisinha. A gente comentou semana passada, mas eu sempre sinto isso. Talvez a gente pode prestar atenção, né? A gente pode compartilhar a experiência, né? Prestar atenção, assim. Essa instrução, quando o Lama fala na inspiração,
quando o ar entra, né? Deixa a consciência, a atenção se inverter sobre ela mesma. Primeiro, não é uma questão de fazer assim, né? E fechar, assim, né? É mais de perceber mais intensamente a atenção, a consciência, né? A própria consciência da consciência. E daí, quando o ar sai, relaxar completamente. Mas não é também... Depois ele fala, durante todo o tempo, mantenha a consciência da consciência, né? Porque a gente pode fazer assim, e daí fica meio que viajando uns segundos, assim, né? Mas não é. Solta a consciência no espaço, mas sustenta a consciência da consciência, né? E também sem interferir na respiração, porque eu já fiz muito disso, assim. Na inspiração, intensifica a atenção. Da intensifica a atenção, na inspiração. Né? Também não é. É só enquanto estiver acontecendo a inspiração, a gente... É sutil isso aí, é muito fácil de a gente controlar a respiração. Não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas é bom de perceber, né? Senão a gente se atrapalha, a gente faz outra coisa. Fala, Lê. Foi, eu pratiquei bastante essa prática, fiz muito nessa semana, e o que eu percebi é que na hora de dar uma ênfase na consciência, eu percebia que meu olho ele contraía, como se quisesse focar algo, mesmo não tendo buscando imagem. Aí eu comecei a relaxar o fundo dos olhos para poder soltar no espaço, assim, sem... Aí ajudou. Lembrando dessa sua instrução da respiração, eu percebi no olhar, né? É, porque a gente parece que quer fazer alguma coisa, né, nessa hora. Aí tensiona, controla a respiração, fecha, tensiona o olho. A gente é... Oi, Raul. Oi, Gê, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida assim, teve essa questão do olhar também, de parece que na inspiração o olho ele queria abrir, Olha para dentro. esbugalhar, olhar para fora mesmo, mas Pra fora. esbugalhadão assim, bem hétero, e aí na expiração ele queria fechar. Mas o que eu fiquei mais na dúvida foi tipo assim, eventualmente eu percebia que estava brisando, né, que estava com o pensamento longe. Aí, quando eu percebia isso, eu não tentava afastar o pensamento, eu só percebia que tinha percebido e eu tentava olhar para essa sensação de perceber algo. É mais ou menos isso? Eu não sei, Raul. Pode ser que seja, né? Porque o ponto é soltar, né? Quando você não é empurrar, nem querer se livrar, é só soltar. E acho que quando você, na verdade, nessa instrução de voltar a atenção para ela mesma, é isso mesmo, né? É como se a gente quisesse perceber aquilo que percebe, né? É, Só que porque cuidado para não ficar fazendo isso muitas vezes, né? Porque não é o ponto. O ponto é quando a gente se distrai, a gente solta a distração. E aí segue a instrução, né? É que corresponde, é a mesma coisa. Tipo, quando você solta o pensamento e volta a atenção para aquilo que percebeu, é como se fosse essa primeira parte da instrução quando a gente está inspirando, né? Só que cuidado para não transformar uma prática numa outra prática, né? De ficar prestando atenção nos pensamentos para depois poder voltar e perceber quem percebeu, entendeu? Simplesmente entendi. solta a distração. Acho que fica mais simples. Mas é legal isso também, perceber quem percebeu, né? Como se fosse Isso tá mais para vipassana, sabe, Raul? Tá mais para uma prática de... para me distrair, mas quem que se distraiu? Quem percebeu que se distraiu, sabe? Isso tá mais para Uhum, uma prática super legal também, super legal. Mas acho que essa prática aqui é um pouco mais solta do que isso que você tá fazendo, sabe? Mas é muito legal perceber isso. Bem bom. é. Eu fiquei um pouco na dúvida mesmo, porque é algo que é um pouco incontrolável, né? Tipo, os pensamentos vão vir É, mesmo. lógico, lógico. Aí, Uhum. Mas a gente então, solta, senão isso vira um objeto, né? Porque quando o Lama fala solta a consciência no espaço sem objetos, significa sem dirigir a consciência para coisa nenhuma, né? Quando você presta atenção no pensamento, você dirigiu. É como se você tivesse um objeto, né? Então, quando ele fala sem entendi. objeto, é para você soltar e ir além dos objetos, além das percepções, né? Na Sem própria objeto pode consciência. ser quase como aquela mente tranquila que vem no final de uma prática de shamatha, assim? Pode dizer assim? Pode ser. Mas você pode intencionalmente não dirigir a atenção para nenhum objeto, nem da mente.
nem para os próprios pensamentos, né? Experimenta, Tá. vai percebendo como que é, ter objeto e não ter objeto. Acho que esse é um Legal. ponto super importante dessa prática, eu acho. Oi, Justino. Fala, querido. Boa noite. Boa noite. Sobre essa prática, eu fico um pouco curioso para saber se será que é a mesma prática, fora da parte de inverter a consciência, né? Falo simplesmente da prática de consciência da consciência. Será que é a mesma prática? Será que é semelhante à prática que o Alan Wallace se refere no livro Ciência Contemplativa? Ele se refere a uma prática como a não ideação compulsiva como objeto de meditação. Como repete? A não ideação compulsiva Não ideação como compulsiva. objeto de meditação. A não É, ideação compulsiva como objeto de meditação. porque a ideia, ele se refere a essa prática como uma prática sutil e as instruções parecem semelhantes, né? Ele diz que esse termo é de Jetson Kappa, né? Que diz que devemos nos focar ao fato da mente não estar a ser arrastada, né? É simplesmente para não ficarmos distraídos, já que se diz que não, a prática é não focar em nada, é para não ficarmos perdidos nos pensamentos. Sim. É por isso que alguns mestres se referem à prática como a não ideação compulsiva, como objeto de meditação. Então, uma instrução que pareceu diferente, que noutros livros o Lama não se refere, né? É que ele diz que já que a prática é muito sutil, você deve prestar atenção ao fato de não cair nos extremos. Se você não faz nada, é só não cair nos extremos da agitação e lassidão. É só você prestar atenção no fato de não cair no extremo da agitação e também não cair no extremo da lassidão. E parece e essa instrução pareceu a mais clara de todas, né? Já ouvi muitas vezes ele guiar a prática e também já li em alguns livros em que ele se refere à prática, mas naquele momento pareceu muito claro quando ele diz que você é só não se perder na agitação e na lassidão também. Eu acho que é a mesma vigiar instrução. Eu acho que é a mesma instrução, assim, essencialmente, sabe, Justino? É que são dois contextos diferentes, né? No Ciência Contemplativa, o Lama, ele não está dando ensinamento de Dzogchen, no Ciência Contemplativa, né? Ele está ensinando as práticas básicas de Shamatha e de Vipassana, né? Mas no contexto mais dos sutras, né? Mais sutrayana. Agora, aqui é uma instrução mais Dzogchen. Mas é essencialmente a mesma coisa. Quando ele dá essa instrução, deixa a consciência repousar no próprio lugar, né? Percebendo ou reconhecendo ela mesma, significa isso, não deixar nem se distrair e nem adormecer, né? Quer dizer, deixa ela repousar no próprio lugar, consciente dela mesma. É a mesma instrução, só que aqui é uma pegada mais Dzogchen, eu acho, né? Um contexto mais Dzogchen. Mas para a gente seguir, é quase a mesma coisa mesmo, né? Em termos de seguir. É que aí ele está... Oi, desculpa. Oi? E nesse detalhe, desculpa se eu tiver interrompido, né? Não. Nesse detalhe de inversão da consciência, né? No detalhe da inversão, há uma coisa que sempre acontece, né? Quando diz que observar a consciência é ela mesma. Muitas vezes eu tive vontade, porque já escutei esse retiro particularmente, eu escutava. No ano passado, eu escutava muito. E este ano também, né? Tenho escutado. Individualmente também tenho estudado o retiro. E tenho examinado na medida do meu entusiasmo, sem muito esforço, né? Examinado na medida das minhas possibilidades. Né? E noto uma coisa.
eu sempre tive vontade de perguntar como assim olhar para inverter a consciência para si mesmo, uma vez que o que surge ainda são aparências, né? Ainda são aparências. Quando tento inverter, eu noto que surgem algumas aparências, por vezes, umas aparências fugazes do meu rosto. Então, o que não aparece é a pessoa que... O que não aparece é a entidade que observa o rosto, né? Que surge, a imagem mental do rosto que surge. Então, muitas vezes, persistir muito nisso parece muito estressante, né? Parece muito cansativo. E muitas vezes eu tive vontade de perguntar o que é que faço se isso acontece? Continuo a tentar investigar ou relaxo? Quando ele vier dar o retiro para a gente, você participa e pergunta para ele, Justino. Próximo retiro você vem e pergunta para ele. Mas bom, primeiro assim, né? Dá a impressão que a consciência é um objeto, né? Que a gente tem, mas não é, porque é a própria consciência percebendo ela mesma, né? Meio esquizofrênica, assim, vão ter uma consciência que está observando a consciência, sendo que elas são a mesma coisa, né? Então é mais uma coisa de se auto-perceber, assim, né? Não tem uma aparência propriamente, é a consciência percebendo ela mesma. Não é um objeto que está externo, né? Que é diferente dela mesma, né? Então, qualquer aparência não é, com certeza, né? Porque não tem uma aparência consciência, né? Mas você está falando, eu sei, tem práticas que ele vai falando, né? Investiga aquele que percebe. Daí, bom, aí se eu vejo o meu rosto, bom, mas não é o meu rosto. Seu rosto, ele vai seguindo assim, não, seu rosto não é uma pessoa. Mas então quem é? Solta o rosto. Aí tem uma hora que você fica, você não encontra nada, né? Mas realmente é cansativa essas práticas de Vipassana, são cansativas. Mas essas práticas são de Vipassana, né? Não são de Shamatha, né? Mas eu também acho uma canseira essas práticas. Mas acho que o objetivo é dar uma canseira mesmo na gente, cansar. Aí quando a gente cansa e que a gente não encontra, ponto é o não encontrar. Esse que é o ponto mesmo do final da prática de Vipassana. Aí a gente se rende, né? Tá bom, a mente conceitual fala, tá bom, não sei o que é, vai, encontrei. Beleza, aí a gente chegou no ponto, quer ver uma abertura, né? Aí eu queria te dizer que eu estou muito feliz de você ter encontrado a gente, viu? Porque é muito inspirador ver você ali sozinho, fazendo esforço para praticar, para se conectar, sozinho. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Eu acho que você faz parte disso, é incrível, né? Por vezes medito a pensar em como as coisas acontecem, porque às vezes eu caía num orgulho, né? Porque eu ficava orgulhoso a pensar que, uau, como é que tive, o que fiz para merecer entrar em contato com esse caminho, etc, etc. E me sentia orgulhoso por haver tanta gente que não consegue perceber que o Dharma é maravilhoso. Então, e depois eu pensava, né? E uma forma de atenuar isso, eu pensei naquele conselho do Lama, sobre a primeira instrução essencial que o Dalai Lama lhe deu, né? Eu disse, ok, eu estava a ensinar a muita gente, eu era novo lá, era em Dharamsala, não sei onde era. Era, em Dharamsala, é. Dharamsala. Então, ele sabia mais que muitos ocidentais, então ele estava a ficar orgulhoso e suplicou ao Dalai Lama que lhe dissesse alguma coisa, né? Para lhe livrar daquele orgulho. E o Dalai Lama disse, pensa na generosidade dos outros, é por causa deles, é por causa dos lamas que lhe deram ensinamentos que você sabe disso. Se eles não tivessem te dado... Então, por vezes, medito nisso, né? Se não fosse você que tivesse traduzido os livros do Alan Wallace, se não fosse o Alan Wallace, se não fosse o Dalai Lama, se não fosse os mestres do Alan Wallace, etc, etc. Tudo é incrível, uma rede linda, né? Mas ele falou nessa conversa com o Dalai Lama falou para ele, você chegou aqui com fome do Dharma e foi te oferecido um banquete, né? Você se sente grato ou orgulhoso? Aí, bom, grato, obviamente, né? É lindo, realmente é lindo.
E é incrível mesmo como as redes se formam, né? E como a gente se encontra, né? Eu espero que um dia a gente tenha um retiro presencial com o Lama e que você possa vir para o Brasil fazer retiro com a gente. Também quero muito. Vamos sonhar. Tudo, né? Sonhar o Lama vindo, fazendo retiro em Viamão de novo, né? Ai, que saudades, meu Deus. Muito legal, realmente. Muito bom, amores. Estava vendo mal agora. Queria comentar uma coisa super bonita que aconteceu nesse Simpósio Varela, né? Eu estava pensando, Mal, a prática que você traduziu do Richard Davidson, ela estava sendo transmitida. Significa, no YouTube, significa que é aberta. Então, a gente pode abrir, né? E eu queria comentar assim, o Richard Davidson é o maior dos neurocientistas do momento, assim, né? Conectado, não sei se é do momento, se é dos neurocientistas, mas é um grande neurocientista e aluno, né, do Mingyur Rinpoche, do Chogyam Rinpoche, todos os Rinpoches aí. E ele conduziu uma prática ontem, né, no Simpósio Varela que o Maurício traduziu. Então, eu vou liberar a prática lá no YouTube e vou mandar o link para vocês assistirem. Eu nem vi a prática, né, porque eu estava dando aula, eu nem vi, mas eu acho tão sensacional a gente ter um cientista do calibre dele, né, dando prática, e é incrível isso, né? É um milagre, realmente, isso. E eles falaram uma coisa no final que foi muito comovente também. Tinha aquele monte de cientista ali discutindo umas coisas que a gente... Bom, eu certamente não conseguia nem entender o que eles estavam falando muitas vezes, né? Mas era... O Richard Davidson disse que... Ele começou esse assunto, né? De que a ciência, ela se importa pouco, né? A ciência pode se perder do valor de se importar com as pessoas, de cuidar das pessoas, né? E que esse devia ser um norte assim, para a ciência. Foi exatamente isso que ele falou, mais ou menos isso, né? E que eles estavam ali, todos reunidos, né, no Paia, que não era o Marriott, que nem a Joana Livax falou, não era um hotel onde acontecem essas conferências científicas e tudo mais. Então, era no Centro Zen, né? Que já era espetacular. E que eles... Ali tinha muito amor no meio ali, entre eles, né? E que aquilo transformava o encontro numa outra coisa, assim, né? Tão espetacular isso, é tão bonito, porque o Lama fala muito disso também, né? De a ciência ter se perdido, que o grande ponto da ciência contemplativa é que o único propósito, e da própria filosofia budista, o único propósito disso tudo existir, na visão budista, é para aliviar o sofrimento, né? E a ciência muitas vezes se perde disso, né? Mas aí lá eles estavam recuperando essa coisa do cuidar, a coisa mais bonita, assim. Aí eu vou abrir o link do... Estava vendo agora, ainda estou logada no Pai aqui no YouTube. Tá facinho de abrir o link e já mandar o link para vocês depois, para a gente fazer um dia essa prática guiada pelo Richard Davidson. É extraordinário, né, Mal? Maurício sofreu ontem, coitado. Cara, teve uma hora, eu tava aqui dando aula, né? Eu tava com o computadorzinho, outro aqui, gravando o que o Maurício estava traduzindo. Porque eu olhei na tela, tinha um slide assim do Adam Frank, que é um... Nossa, mãe, genial. Astrofísico, né? Quê? Astrofísico. Astrofísico, né? Imagina. Só o Maurício para traduzir aquilo. Eu sei que uma hora eu olhei assim, tinha um slide escrito Holy shit! Escrito no slide dele. Eu falei, meu Deus, o que será que ele está falando, né? Mas foi sensacional, né? É muito incrível esse trabalho de Holy Crap. Não, Holy Shit. Estava escrito Holy Shit, não era? Holy Crap, será? Eu não lembro mais. É uma coisa dessas aí. Holy Crap ou Holy Shit. Eu também não lembro de nada, não, porque foi tanta coisa ali. Coitado, você devia estar lá tentando correr atrás da palavra dos dois, né? Putz, coitado do Maurício. Eram duas criaturas geniais, com uma mente e uma fala mais acelerada do que do Lama Wallace. Vocês imaginam, os dois conversando assim, se engalfinhando, e o Maurício tentando traduzir aqui. Eu nem sei como é que você fez, Maurício, nem... Putz, olha, eu faço prostração para você, viu, Mal, porque não deve ter sido moleza esse negócio. Eu tentei ali, eu não sei o que saiu, viu, porque foi... E eu não sei se chegou a ver a prática que o Richard Davidson deu, foram duas práticas, né?
foi 25. Daí ele deu até um exercício bem diferente, assim, para fazer, sabe? Ele Não deu uma vi. prática de corpo também e depois uma outra. Porque Achei os legal. mestres, eles usam também corpo. Eu acho legal isso também, dessa tradição deles, sabe? O Tsokden Rinpoche, eles usam umas práticas de corpo legais também. Bom, amores, então estamos papeando muito hoje aqui. Deixa eu... É que são coisas muito bonitas, assim, que... importantes, né? Eu acho, assim, para o momento que a gente está vivendo, né? Bom, voltando para o nosso texto, então, deixa eu... Tá bom aí, Aninha? Não sei nem se a Ana está ainda. A Ana está em Amsterdã, a Ana e o Paulo, coitados, estão aqui no... Então, a gente parou mais ou menos aqui, ó. A gente está ainda dentro da primeira preliminar em comum, que é o Guru Yoga, né? Aí o Lama Tá tava... ótimo, Gi. É porque a gente está fechando a câmera, porque a conexão está ficando ruim, cortada. Tá bom. Então, olha só. A gente ainda está em Guru Yoga. Então, quais seriam os requisitos mínimos para ver alguém como seu guru se você escolher esse caminho budista, né? Porque o Lama estava falando que em tempos de degenerescência, em nenhuma das tradições que a gente for procurar um guru perfeito, a gente vai encontrar. A gente não teve o mérito de encontrar o Buda Shakyamuni em pessoa e nem Guru Rinpoche. Então, nós já perdemos algumas chances assim, de encontrar gurus perfeitos, né? No Sutrayana, a gente perdeu a chance de encontrar o Buda Shakyamuni, depois no Vajrayana, a gente perdeu a chance de encontrar o Guru Rinpoche. Então, agora, como o Lama falou, resta o fundo raspa do tacho. Imagina, não é isso, né? Também, mas tudo bem. Então, quais seriam os requisitos mínimos para ver alguém como seu guru, se você escolheu esse caminho budista? Então, se você está pensando em escolher alguém para ser o seu guru, essa pessoa deve ter duas qualificações. Deve ser alguém que tenha maior compreensão e experiência do que você, óbvio, senso comum. Se ela estiver no mesmo nível que você, ela é seu amigo do Dharma, mas você não segue essa pessoa. Então, essa pessoa deve ter pelo menos um passo à frente no caminho da iluminação, em termos de realização, inclusive, pessoal, né? Não é só porque, sei lá, eu sou mais antiga do que, não sei, a Ana, por exemplo, mais antiga no Dharma do que a Ana, que a gente não é igual, né? A gente é igual em termos de realização. Então, nós todos aqui somos amigos do Dharma, né? E os mestres são aqueles que a gente segue. E esse mestre deve ser alguém que tem mais compreensão que a gente, né? Segundo ponto é que ele deve ensinar por compaixão. Simplesmente querer ajudar, servir o Dharma e os seres sencientes. Se essas duas qualidades estiverem presentes, então você pode autenticamente aceitar essa pessoa como seu guru e seguir a orientação dessa pessoa. Agora, um guru Vajrayana deve ter essas duas qualidades, com certeza, mas se for desempenhar o papel de um professor Vajrayana, para dar iniciações, transmissões, comentários, orientação no caminho Vajrayana, ele também deve ser autorizado pelo seu próprio professor. Então, como a gente estava discutindo a semana passada, a gente não leu essa frase aqui, eu acho. A gente ficou discutindo quem podia dar iniciação, quem não podia, não sei o que lá, e o ponto é esse aqui, o professor de cada lama é que autoriza, né? Então, o Lama Santen recebeu autorização do Shagdu para algumas coisas. Eu não sei que autorizações o Shagdu deu para o Lama Santen, né? Nunca vamos saber também, eu acho. O que eu sei, por exemplo, do Lama Long Wallace é que o Gyatro Rinpoche deu autorização para o Lama Long Wallace ensinar tudo que ele ensina e a dar a iniciação que ele dá, que é uma, que é do Vajrayana Nascido do Lago. Então, ele passou a dar essa iniciação para nós quando o Gyatro Rinpoche, pelo fato de o Gyatro Rinpoche ter autorizado. Então, é assim que funciona no Vajrayana. A gente ninguém de um dia para a noite, do dia para a noite, fala assim, agora eu vou ser um professor Vajrayana, eu mesmo vou me autorizar a dar a iniciação. Não é assim que funciona, né? Mas sem autorização, só porque você acha que pode e sai por aí dando iniciações, isso não é suficiente, né? Porém, se você tem um mestre Vajrayana que está somente um passo à frente de você, essa pessoa provavelmente não é tão impressionante. Possivelmente ele não manifesta milagres. Provavelmente ele se parece bastante com você, um pouquinho melhor, como você no seu melhor dia. Mas se você reificar essa pessoa como ela é, um passo à sua frente e pensar, ele é o Buda, vou visualizá-lo no topo da minha cabeça, você estará brincando de faz de conta. É bobagem. Se você pratica Guru Yoga no contexto Vajrayana, você precisa absolutamente ter alguma realização da vacuidade. Ponto final. Isso significa que você reconhece que tem uma escolha.
Se você quiser ver o seu guru como pessoa comum, um pouquinho melhor que você, com um pouco mais de conhecimento, você pode. Se você quiser ver a si mesmo como um ser senciente comum, você pode. Mas essa não é a única escolha. Então, primeiro, né? Tem essa verificação, vamos dizer assim. Quando a gente escolhe o lama para ser nosso guru, né? O Lama Alon Wallace, a gente precisa pelo menos achar que ele sabe mais que a gente, né? Que ele está na nossa frente no caminho, né? E a gente precisa acreditar também, ou entender, ou perceber, que ele faz o que ele faz por compaixão, para nos ajudar a avançar no caminho, né? Além disso, ele precisa receber as autorizações do lama dele. Então, bom, feito isso, aí, a partir daí, no Vajrayana, a gente tem outra escolha a ser feita, né? Uma é essa, se você quiser ver ele, continuar vendo o lama assim, é um cara que sabe mais que eu, mas é, afinal de contas, um americano, lá, como ele mesmo diz, um hippie californiano, e sabe um pouco mais que eu e tudo mais, beleza, né? E se você quiser se ver como um ser senciente comum, que vai ter que ralar muito para chegar em algum lugar, também tudo bem. Mas essa não é a única escolha. Se você reifica os fenômenos, não tem escolha. Então, reificar, vocês lembram, né? Reificar é atribuir uma característica de uma realidade independente de tudo, né? Isolar as coisas do contexto e tomar aquilo como sendo intrinsecamente real, né? Mas se você reconhecer com alguma realização da vacuidade, pelo menos conceitual, né? Nós aqui, né? Pelo menos a gente tem alguma compreensão conceitual, alguma liberdade, alguma desconfiança de que as coisas não são tão reais quanto elas parecem, né? Mas alguma realização da vacuidade, que as aparências comuns e a apreensão do meu guru como alguém bem parecido comigo é algo construído, sabe que o modo de ver o guru é o resultado de uma escolha e você pode fazer outra escolha. Você não é obrigado a ver as coisas assim. Essas aparências que surgem neste momento não são a realidade como ela é. São apenas aparências surgidas devido a karmas passados. Aparências impuras geradas por karma impuro, ou seja, contaminado por aflições da mente. Quando a gente fala puro e impuro, não é julgamento de valor, assim, né? Não é julgamento moral. É com base em karmas, em aflições mentais e karmas ou não, né? Aparências impuras geradas por karma impuro, filtradas e construídas, conceitualmente designadas por uma mente impura. Isso é como a gente vê o mundo hoje. E é muito difícil de entender isso, né? É muito difícil. Como assim? Tem um outro jeito de ver estas coisas que eu tô vendo. Alguém nesse mundo vê diferente esse quarto onde eu tô aqui, né? Ou alguém vê esse corpo de jeito diferente? Pois é, vê, né? Tem seres com mentes mais puras, com percepções puras, que veem de forma diferente. Isso é muito louco. Mas o guru, tal qual ele aparece para você, não tem existência inerente. Ele é vazio de existência inerente. Por isso, nós temos esse direito. Se queremos nos beneficiar disso, nós podemos dissolver na vacuidade aquilo que surgiu a partir da vacuidade e não tem existência inerente. Então, toda forma como a gente vê as pessoas, o mundo, é totalmente condicionada pela nossa mente comum, né? É difícil a gente... bom, para mim é difícil colocar isso na minha forma de ver, porque eu não tenho outra forma de ver, né? Toda a vida jeito as coisas, né? Então é um pouco, eu acho que a dificuldade um pouco tá aí, a gente não sabe como é ver de outro jeito, né? Como se a gente tivesse que ir desvendo as coisas desse jeito para um dia a gente ter uma visão pura dos fenômenos todos, né? Mas ainda assim a gente faz a gente treina isso no Vajrayana, né? Então no início da sadhana que a gente aprendeu lá com o Lama, tem uma referente à iniciação de ontem, né, que a gente já fez no dia anterior, temos o seguinte mantra: Om Svabhava Shuddho Savadama Svabhava Shuddho Ham. Então, Om Svabhava Shuddho Sarvadharma, a natureza essencial de todos os fenômenos é a pureza, que implica uma pureza primordial, mas também a natureza vazia de existência inerente. Svabhava Shuddho Ham
eu sou essa natureza pura. Então, todos os fenômenos são puros e eu também. Basicamente, esse mantra, né? E quando a gente recita esse mantra no início da sadhana, é como se a gente quisesse se livrar da fixação à forma como a gente vê as coisas, né? Teve várias... A gente vai estudar nesse retiro aqui, vai ficar bem melhor, assim, também, essa compreensão, pelo menos conceitual, eu acho, porque esse retiro, para mim, ele foi... Por isso que eu sempre... Eu sempre assisto de novo esse retiro, eu sempre estudo de novo esse retiro, porque para mim ele foi muito antes dele, depois dele, sabe? O Dharmatolo, né? Porque o Lama vai explicar depois, a forma como o Johnny explicou, né? Como que a gente, a partir de aparências, constrói objetos, constrói todo o mundo, né? Mas é difícil a gente olhar. O Lama, acho que no Budismo com Atitude, ou no Seven Point Mind Training, acho que no Seven Point Mind Training, ele está olhando por uma janela, assim, acho, né? Onde ele estava dando ensinamento, que depois aquilo foi traduzido. Ele estava olhando pela janela, olhando uma montanha, né? Aí ele fala, é difícil, assim, eu tô aqui olhando para essa montanha, né? Lá pela janela. Será que todo mundo que olha que olhar agora para essa montanha fala assim, ali está a aparência de uma montanha, aparência vazia de uma montanha, não sei o quê. A gente não, né? Não está incluído na nossa forma de enxergar as coisas, né? Fala, ali tem uma montanha, que aliás parece ser muito sólida, né? Mas não é tão sólido quando a gente pensa, assim. Tudo é composto por como os nossos sentidos físicos nos permitem perceber a realidade, né? Mas como são os únicos sentidos físicos que a gente tem, né? A gente não consegue nem imaginar outro sentido físico. Que outro sentido físico existiria além dos que a gente tem? A gente não consegue imaginar um outro sentido físico, né? A gente pode falar assim, eu poderia ver infravermelho. Tá, mas isso aí é uma ampliação, né? Uma melhora da visão. Mas que outro sentido físico? Que outra experiência física a gente poderia ter, né? Oi, Darcy. Quando a gente fala sentido físico, a gente está falando em vazio, vazio, sentido físico. Ambas, como a montanha, vazio de existência inerente, e a gente acha que o sentido é, entendeu? Ainda que não sei se você entendeu? Entendi. Tá Entendi, eu entendi que, né? Tá bom, no fim tudo vai cuidado, eu entendo isso, mas na nossa experiência, né? A gente pega todas as aparências dos 5 sentidos, monta tudo de um jeito, com a mente dá uma colada uma na outra e pronto, forma um mundo, né? A gente não consegue nem imaginar um outro jeito de perceber as coisas, diferente disso. Oi, Flor. Mas mesmo com essa mente, né, filtrada por essa mente dual, filtrada por esses sentidos que a gente percebe a realidade, mesmo o fato da gente ampliar o sentido, por exemplo, ampliar a visão com um microscópio, por exemplo, a gente já pôde ver coisas que a gente não via. Por exemplo, a gente pode olhar para um pedaço de pedra, que parece igual a montanha, né, e ser dura, a gente vê que não tem dureza ali. A gente pode ver os átomos, as moléculas, e dentro do átomo a gente vê que tem energia e espaço. Não tem essa solidez que a gente, quando o olho está nu, a gente vê, né? Então, já eu ajuda, acho assim, né? já ajuda, né? Já não, mas ajuda. Não, com certeza. Mas eu quis dizer o seguinte, a gente não consegue entender que todas as experiências que a gente tem, elas são limitadas à forma como os nossos sentidos físicos nos permitem perceber, né? É isso, a gente tem um conjunto de possibilidades assim, de percepção, né? E a nossa percepção de mundo era limitada por isso, né? Oi, Justino. Justino, tem uma pergunta que não me dá descanso. Fala aí. Vamos discutir. Põe na mesa. Uma vez, eu penso que foi nesse retiro, o Lama fez referência ao fato de, no Shravakayana, né? O exemplo de praticantes Shravakayana agora são praticantes do budismo Theravada. Né? Uhum. E ele diz que a percepção, eles não percebem os fenômenos, eles verificam ainda a existência de fenômenos tanto internos quanto externos, né? Uhum. Mas
nível de insight, que normalmente eles têm, que o caminho deles lhes conduz, é somente a perceber o não eu, não perceber que o corpo não sou do eu, perceber que o corpo não sou eu, não são minhas, nem sou eu, etc, né? Mas não perceber que as emoções, o corpo, etc, não têm existência independente. Simplesmente perceber a impessoalidade dos fenômenos, não perceber diretamente a vacuidade dos fenômenos. Isso me deixa um pouco intrigado, porque se diz que, não sei se estou enganado, mas parece que se diz que os praticantes do Sravakayana percebem a impermanência sutil, né? Percebem a impermanência sutil, percebem os fenômenos surgindo e cessando momento a momento. Então, se eles percebem a impermanência sutil, como é que quer dizer que a vacuidade, né? Sim. Se eu, por exemplo, se tem uma cadeira na minha frente, eu percebo a imagem, a aparência da cadeira surgindo, cessando, como é que eu posso continuar a pensar que tem uma cadeira ali? Pois é. Eu não sei também, eu sempre me peguei com esse negócio dos arhats, sabe? Como é que é? Eu sempre me peguei com isso. Teve até um dia que eu estava num retiro, que eu estava assim, mas peraí, e quando o arhat morre? O que acontece quando o arhat morre? Eu fiquei pensando, né? Porque o corpo se foi, ele tem a noção da vacuidade do eu, ele tem a realização da vacuidade do eu, então quando o arhat morre, para onde que ele vai? O que acontece com essa mente dele? No dia seguinte, ele abriu o retiro e falou assim, estava pensando aqui de discutir com vocês o que acontece quando um arhat morre. Eu falei, não, o Lama, ele andou visitando a minha mente essa noite, não é possível um negócio desse, né? Mas ainda assim, eu sei que ele falou, eu não consegui, ainda não consegui, também tenho grandes dúvidas sobre isso. Mas aí eu acho que nesse retiro ele vai realmente comentar. Aí vamos ver se a gente, quando chegar nesse ponto, se a gente consegue, a partir do que ele fala e, sei lá, buscar outras referências dele mesmo, porque ele teve uma conversa muito interessante com um praticante de Theravada sobre isso. Mas é treta essa conversa mesmo. Eu não sei se chega em algum lugar, sabe? Assim. Eu já baixei o livro do Bhikkhu Anabodhi. Do Analayo? Sim. O Analayo é maravilhoso, mas não é o Analayo. Não é o Analayo. É o Bhikkhu... Não é Anabodhi. Oi? Já baixei o livro do Bhikkhu Analayo e... ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas não é do Analayo, não. Lama trocou correspondência com outro mestre Theravada, que eu não lembro o nome agora. Como é o nome dele? Bhikkhu Bodhi. Hã? É Bodhi o nome dele. Mas não é só Bodhi. É alguma coisa Bodhi, né? Só Bodhi? Não. Bhikkhu Bodhi só? Será? Anatera Bodhi. Eu acho. Vê se não é Anatera, putz, grila. Bom, eu vou procurar. Tem mesmo para baixar na internet de graça o livro dele. Acho que é Anatera Bodhi, uma coisa assim. Bom, enfim. Deixa eu voltar aqui só rapidinho para a gente ver até onde é que a gente chega. Então é isso. A gente, no início da sadhana, de qualquer prática de Guru Yoga, a gente deveria fazer isso, né? Primeiro, dissolver todas as aparências na vacuidade. Isso para nós pode não ser assim, vou dissolver tudo na vacuidade, porque a gente não tem realização. Bom, eu não tenho realização da vacuidade, pelo menos, né? Então, o que a gente faz, né? Será que é isso? Não é esse aqui, Ma. Depois eu vou olhar esse aqui, mas eu tenho a impressão que não é. É o caminho, não sei do quê. Bhikkhu Bodhi, mas não é, acho que não é ele. Depois eu vou procurar. Tem esse Bhikkhu Bodhi também que o Lama se refere às vezes, mas não é, eu acho que não é ele. Que eu estou pensando. Então a gente dissolve da forma que for possível, né? A gente traz o Lama sempre fala, a gente traz para a prática a compreensão que a gente tiver de vacuidade, mesmo que seja só conceitual, ou seja, né, a que for, assim. Mas é importante a gente cultivar, e esse retiro vai ajudar a gente a fazer isso, com certeza, mas a gente cultivar essa liberdade frente à reificação das aparências, né? E a gente ir crescendo a partir disso, né? E se desenvolvendo a partir disso.
Então, a partir da vacuidade, podemos entrar no reino das possibilidades. E eu quero enfatizar que a realidade tem dois... Essa é a coisa mais bonita que eu acho que ele fala. Eu quero enfatizar que a realidade tem dois aspectos, os fatos e as possibilidades. Fatos são claramente reais. A existência deste celular é um fato. Mas possibilidades são igualmente reais. Como qualquer outra coisa. As possibilidades existem? Claro que sim. Porque se as possibilidades não existissem, nada jamais mudaria. As mudanças seriam impossíveis. Então, só os fatos seriam reais, né? A gente só teria sempre mais do mesmo, assim. E fatos são que já são. As possibilidades são tão reais quanto os fatos. A partir da vacuidade, nós geramos um mundo possível pelo poder da imaginação. Não é o suficiente realizar a vacuidade. Deve haver uma afirmação intuitiva. Não uma crença, uma doutrina, mas uma afirmação intuitiva. A mente búdica, o Dharmakaya, é todo pervasiva. Todo pervasivo. Natureza búdica, que é o Dharmakaya, está presente em todos os seres. Com esses dois é suficiente. Você dissolve seu guru na vacuidade e, a partir da vacuidade, você visualiza o guru. Onde o guru está, lá está o Dharmakaya, como se ele fosse uma corporificação do Dharmakaya, da mente do Buda. Quando o guru fala, lá está Sambhogakaya. Onde está o corpo do guru, lá está Nirmanakaya, né? Então, onde o guru está, lá está a mente do Buda, Dharmakaya. Quando o guru fala, lá está Sambhogakaya. Quando o corpo do guru está lá, lá está o Nirmanakaya. E você faz essa escolha, né? No contexto destes ensinamentos, o Buda que estamos focando é Padmasambhava. Então, onde o seu guru está, lá está Padmasambhava. O Lama várias vezes falou isso e fazia a gente tremer quando ele falava isso, realmente. Ele teve uma vez que ele deu um ensinamento... Teve um ano, eu não lembro bem que ano, foi 2014, se não me engano. Ele terminou o retiro antes do tempo. Não sei por quê, ele terminou um dia antes. E aí ele foi terminando o retiro, a Camitinha tá lembrando. Foi terminando. O Lama Sutra estava sentado na minha frente, olhava para mim e falei, o que tá acontecendo? E a gente, não sei. Aí ele terminou o retiro, tipo, um dia antes, né? Tipo, era para terminar na sexta e terminou na quinta. Aí ele terminou, muito bem, e já estava, acho que, esperando a gente entregar os katas, né? Aí eu falei, Lama, o retiro termina amanhã. Aí ele falou assim, tal dia, termina amanhã, tá todo mundo aqui preparado para ficar até amanhã. Aí eu falei, não tem problema, a gente fica até amanhã. O que vocês querem que eu ensine amanhã, né? Aí o Lama pediu para ele ensinar Iluminação da Sabedoria Primordial, né? O texto raiz da Iluminação da Sabedoria Primordial. Quando ele chegou no dia seguinte para ensinar isso, ele deu ele falou assim, agora vocês imaginem, vocês olhem para mim aqui, olhem para cá, imaginem que vocês estão vendo o Guru Rinpoche. E é de Guru Rinpoche que vocês vão receber esse ensinamento. Foi um negócio, assim, de arrepiar. E foi um troço mágico, assim. Parece que todo mundo entrou naquela mandala, assim, que ele escancarou, como se fosse o próprio Guru Rinpoche dando ensinamento. Foi um negócio de arrepiar. Então, a gente tem essa escolha. Ele fez a gente... Ele colocou a gente nesse lugar, assim, na nossa mente nesse lugar, assim. Mas a gente pode fazer isso o tempo todo que a gente estiver recebendo ensinamento de alguém. Do Lama Alan Wallace, de alguém que a gente reconheça como nosso mestre, obviamente, né? E se a gente fizer isso, a gente está recebendo ensinamento de Guru Rinpoche. E vai me dizer que não é verdade? Que não está certo isso? Que não é verdade? Com certeza é, né? Com certeza é. Então, a gente tem essa escolha, né? De dissolver o Lama Alan Wallace, o hippie californiano, na vacuidade e enxergar Guru Rinpoche ali, né? Então, no contexto desses ensinamentos, o Buda que estamos focando é Padmasambhava. Onde o seu guru está, lá está Padmasambhava. Você faz essa escolha. E eu escolho o Guru Rinpoche como meu guru. Eu escolho Padmasambhava. Ninguém mais. No caminho do Dzogchen, Padmasambhava é o meu guru. Onde meu guru físico está, lá está Padmasambhava. E eu faço essa designação. A mente do guru é a mente de Padmasambhava. Elas estão no mesmo lugar. E pelo poder da imaginação, eu escolho essa realidade. Gente, a gente está escolhendo uma realidade de qualquer jeito. Não é que assim, esta aqui é a realidade
E se eu pensar que o Lama é o Guru Rinpoche, aí eu estou imaginando. Não, nós estamos imaginando isso aqui também, né? Nós estamos escolhendo essa realidade. Só que para nós é tão óbvio, tão comum, então a gente fez isso tantas milhares de vezes, todo mundo faz, a gente compartilha tanto isso, né? Que parece que a realidade é essa e o resto é imaginação, né? Fala, Má. Hoje não, só porque ontem o Richard Davidson, ele, acho que foi depois da palestra do Adam Frank, né? Ele comentou que, ele falou, foi do Adam Frank ou foi do John Doon? Agora eu estou confundindo. Mas, enfim, ele comentou que, até do ponto de vista da neurociência, hoje, a visão predominante da neurociência hoje é que o mundo que a gente vê é criado pelo próprio cérebro, né? Então, até dentro da ciência materialista, hoje, essa é a visão vigente, né? Eu acho que foi do John Doon, né? Que o John Doon estava falando de restrições físicas, né? Que a gente tem, quando tem muitas restrições físicas, a gente é mais difícil a gente entender que a gente está imaginando, né? Que a gente está construindo os mundos e tal. Eu estou falando isso porque justamente até o próprio Lama Santa costuma falar que a religião que domina hoje o mundo, que é materialista, a ciência, né? Exatamente. Materialista. Então, mas é uma crença como qualquer outra, né? Exatamente. É que a gente não acha, a gente acha que isso aqui é real, né? E qualquer outra coisa não é. Assim, o sonho não é, né? As práticas de sadhana não são, mas só porque tem restrições físicas primeiro e porque a gente criou esse hábito, né? Desgraçado. É bonita essa visão, porque aí agora a gente poderia pensar assim: então vamos imaginar logo que o Lama, sei lá, por que a gente vai imaginar que ele é Guru Rinpoche? Por que não imaginar que ele é o Mickey Mouse, que ele brincava antigamente, né? Porque na visão contemplativa, o Mickey Mouse estaria mais longe do que ninguém, né? Mais longe do que qualquer pessoa de como a realidade de fato é, né? Pela visão contemplativa. Então, como se a gente imaginasse alguma coisa que é a natureza da realidade, né? É Dharmakaya, Sambhogakaya, Vimanakaya. Então, não é imaginar qualquer coisa, né? Mas alguma coisa que nos beneficie também, né? Então, eu faço essa designação, né? A mente do Guru é a mente de Padmasambhava, elas estão no mesmo lugar e pelo poder da imaginação eu escolho essa realidade, né? Da mesma forma que hoje a gente escolhe outra, né? Agora o seu Guru é Padmasambhava, fala e corpo do Guru, fala e corpo de Padmasambhava. Há mais um ponto, seu Guru deve realmente estar praticando Dharma. O seu Guru de fato deve estar praticando Dharma. Se o comportamento do Guru for incompatível com o Dharma, se o Guru usar sua posição para manipular, explorar, usar, enganar, ganhar poder, explorar financeiramente ou sexualmente, aí os Budas choram. Isso é triste. É a coisa mais triste estar numa posição que poderia trazer tanto benefício e então trair o Dharma, trair seus próprios professores. O que poderia ser mais triste do que isso? Precisamos ter cuidado, mas a vantagem em ter uma pessoa que tem uma aparência comum como seu Guru Vajrayana, porque para que servem essas práticas de Guru Yoga no Vajrayana? Para você realizar que você é um Buda, que você pode dissolver a sua noção comum de aparência, voz, mente, dissolver tudo na vacuidade e realizar quem você já é. Então você já é um Buda. Se você desenvolver visão pura, autêntica, por uma pessoa como você, é isso que o Lama está querendo explicar aqui nessa conversa toda aqui. Se a gente, por exemplo, pega o Dalai Lama, né? O Dalai Lama é extraordinário, tibetano, que viveu em Potala, que é o palácio, né, de Tserenzig. É uma pessoa muito distante para a gente, né? Agora, o Lama Lomola, ele já é mais parecido com a gente, assim. O Lama Santa tem mais ainda, né? Então, se a gente consegue treinar visão pura com uma pessoa que é mais ou menos parecida com a gente, é mais fácil a gente fazer esse salto. Bom, eu também sou um Buda, né? E eu também desenvolvi visão pura com respeito a mim mesmo, né? Então, você já é um Buda. Se você desenvolver visão pura autêntica para uma pessoa como você, estará a apenas poucos passos de desenvolver visão pura, orgulho divino e realizar que você é o príncipe, né? Daquela parábola. Quanto mais parecido, mais fácil é. E aí, então, fundir seu corpo, fala e mente com o corpo, fala e mente do Buda faz sentido.
Portanto, a prática de Guru Yoga é um meio hábil. Sadhanas, visualizar como deidade, etc. É muito importante não manter visão comum e visão pura de uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Reificar o mestre e achar que ele é o Buda é delusão, a menos que esse mestre seja o próprio Buda Shakyamuni. E se você sustentar a noção comum de identidade, e por sobre essa identidade achar que você também é um Buda, então você está louco também, problemão. E aqui nós vamos parar. Então, aqui nós terminamos o primeiro ponto, que é a Guru Yoga, né? Ver as preliminares incomuns aqui que o do John Limpo explica são muito mais difíceis do que as preliminares do Nondro lá, de fazer prostração, 100 mil isso, 100 mil aquilo, muito mais difícil, né? Manter a visão pura, porque começou com o mestre, tudo bem, o mestre a gente mais ou menos consegue. Agora a gente tem que manter a visão pura com respeito a nós aqui, ó. Olhar todo mundo como dakas e dakines e o tempo inteiro, pensa. Oi, Lu. Oi, boa noite. Acho que talvez esse seja realmente assim, o desafio, né? O exercício, a gente praticar com as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque os atributos de Buda, os atributos de Dalai Lama são infinitos, mas as pessoas comuns que estão próximas, por exemplo, nossa família em casa, que é constantemente desafiador, como um laboratório de experiências, enfim, as prajnas para as 4 incomensuráveis, as 6 perfeições, o pensamento que transforma a mente. Isso não é comum, não é algo comum. Eu acredito que os seres, assim, e nesse trabalho que a gente faz, através da meditação e de observar os seres com potencialidade, vai mudando, sabe? Muda, vai transformando, a gente consegue observar com um olhar de bondade. Olha, aquele ser também aspira a se libertar do sofrimento e alcançar a felicidade tanto quanto eu. Apesar de que a gente está junto como irmão, né? Enfim, irmã, mas é mais fácil assim de começar com essas pessoas que estão mais próximos de nós, né? Que a gente encontra. Mas essa ainda, Lu, essa ainda é a visão Mahayana, que é um pouquinho diferente, você vai ver. Quando semana que vem que a gente começar a olhar como é que a gente mantém a visão pura dos irmãos do Dharma, é um pouco mais difícil, porque eu sei que isso que você está falando é a terceira visão, é o terceiro ponto, é manter a visão de compaixão por todos os seres, né? Que é um pouco parecido com Mahayana mesmo. Mas aqui, manter a visão pura é olhar os outros como Budas, como Dakas e Dakinis, os irmãos do Dharma. Então, nós, por exemplo, temos o mesmo lama, né? A Sangha que tem o mesmo lama, receberam a iniciação do mesmo lama. Se olhar, por exemplo, o Márcio, coitado, não recebeu a iniciação do lama, não é? Eu recebi online, né? Eu recebi, esqueci, desculpa. Verdade, você já faz parte do clube, então. Tadinho. Tem alguma coisinha, pelo menos, né? Alguma coisinha, Alguma coisinha, né, Má? Então, é o segundo que a gente vai ver a semana que vem. É mais difícil um pouco do que... É super difícil. É super difícil. Por isso que assim, a gente devia se conformar de fazer um Nondro, de fazer 100 mil acumulações de prostração, 100 mil feiras de mandala, porque isso é moleza perto das preliminares do Dzogchen. Putz, grila, viu? Mas é isso, fofuras. Eu tô achando que é bico bode mesmo, é que eu tô louca. Eu vou tentar lembrar. Tem um outro bico que o Lama comenta e que não é esse livro. Eu vou achar. Porque essa história do Arhat, acho que tem até no site do Lama. Depois eu vou procurar, vou mandar para vocês. Vou mandar para o Justino também, a história do Arhat. Bom, amores, vamos fazer a dedicação? E a semana que vem a gente passa para a segunda preliminar em comum. Vamos lá, chuchus. Por esta acumulação de méritos, possa obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Kiganati, Balon, Trupai, Sipe, Chole, Drua, Drua, Show. Um reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso,
Que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe kore jinkam supandan dewa malu jungene chere zigon tenzin jatsoe jape kauche bardu tenjuichi. Garirawe kore jinkam supandan dewa malu jungene chere zigon tenzin jatsoe jape kauche bardu tenjuichi. Parece longa vida ao lama. Tempa tuando je chan chen, dang yu gan san zin pe makarai. Tenzin ke bo sha pe tempa, dan ze trini da shin do selvagem. Tako drola jan pe char chen. Pa que o Zandramen não tem Lucikian. Alan Wallace Shedrapa. E que Bushen Pusha Petenguchi. Zanling Chi Dan que Panucho. So Gil Teni Utabu Seu Zepa. Lopun ke kiku tse tse trin, dietro contar pelam do triparte. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. Do John limpa o sustentáculo dos ensinamentos de essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo, Avalokitesvara à sua direita e Vajrayapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, e para todos os seres que estão nesse momento no bardo, possamos nós erguer para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeutzen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lote sun ren lote zanlin sa sun chapa pedro jujo sun não anda midra do sun geleixo. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda Korgan Lama Drugini Druachika Malupa Dei Salagopan Show. Furas, nós estamos na época de Sagadawa. Então, os méritos se multiplicam e os karmas também. Então, cuidem-se. Se for para fazer uma besteira, deixa para fazer mais tarde, certo?
consciência, permanecer lúcido. Obrigada. Obrigado, Gisele. Beijo, amor. Obrigada, gente. Tchau, Gente, pessoal. boa noite. Beijo. Boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Beijo.